Você tá aí querendo começar a musculação, querendo começar os seus treinos, mas não faz a mínima ideia de como que você pode estar fazendo isso. Não sabe quais exercícios fazer, não sabe quantos exercícios fazer, não sabe se precisa ou não utilizar algum tipo de técnica, não sabe quantos exercícios fazer para cada músculo, também não tem certeza de quantas séries são necessárias nesse primeiro momento para o seu primeiro contato com a musculação e acaba ficando em dúvida se começa, se não começa, ou muitas vezes você já teve experiências onde você começou a treinar e ficou muito dolorido, ficou 3, 4, 5 dias com dores que inclusive te atrapalhavam de fazer seus movimentos funcionais, levantar, agachar, subir escadas, coisas comuns do seu dia a dia. Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se vocês chegaram aqui por agora e ainda não são inscritos, não perde tempo, já se inscreve aqui embaixo no botão para acompanhar todos os conteúdos que eu tento trazer de forma diária para vocês que estão começando a treinar e têm objetivos estéticos, pois aqui no canal a gente fala sobre musculação voltado para objetivos estéticos. Se você ainda não me conhece, meu nome é João Batista e no vídeo de hoje eu vou falar com você, iniciante, que está começando a treinar agora ou está querendo começar a treinar, ou até mesmo você que tem 1, 2, 3 anos parado e está tentando ter um norte para começar a treinar, na verdade para voltar a treinar da maneira correta. Vamos começar pontuando uma coisa muito importante para vocês que estão retornando ou estão iniciando na musculação, que é a quantidade de séries semanais necessária para você fazer esse período de adaptação para você que está ou iniciando ou fazendo esse retorno. Como aqui a gente fala de estética, eu vou trazer para vocês algo pensando em hipertrofia, tá? Em aumento de massa muscular. Olhando para a literatura, a gente sabe que algo ali entre 8 e 10 séries semanais já é o suficiente para começar a promover adaptações hipertróficas. Claro, volume de treino ele está diretamente ligado à hipertrofia. Em tese, quanto mais volume de treino você tem, mais sinalização hipertrófica você vai ter. Lembrando que existe uma coisinha chamada VMR, que é o volume máximo recuperável, cada pessoa tem o seu, e que não adianta a gente passar desse VMR, porque a partir daí você já não vai ter mais benefício com o volume de treino, só malefício. Mas pensando nisso, em 8 a 10 séries semanais, para a gente já ter sinalização hipertrófica, e pensando que você está começando agora, ou você tem muito tempo parado, 8 a 10 séries semanais de cada grupo muscular já vão ser mais do que suficientes para começar a promover adaptações hipertróficas e não te provocar muito dano muscular, que é um ponto que a gente vai abordar aqui também. Lembre-se, quando eu falo 8 a 10 séries semanais, não é em uma sessão de treino, é basicamente ao longo da sua semana. Então pensa que se você for treinar perna 2 vezes na semana, nesse princípio aí de retorno, você vai fazer ou 4 ou 5 séries em um dia e ou 4 ou 5 séries no outro dia, para a gente dividir essas 8 a 10 séries. Mas você pode fazer também de maneira em um dia só. Então se o seu treino for dividido de maneira que você só vai treinar o grupo muscular uma vez na semana, você pode fazer ali algo entre 8 e 10 séries, que já vai ser o suficiente para te promover adaptações hipertróficas. Isso vai ser feito por um tempo ali de readaptação, vai variar de uma pessoa para outra, mas eu recomendo manter no mínimo 2 semaninhas aí dessa adaptação e depois ir subindo progressivamente. Então não precisa você sair de 8 para 16 séries semanais do grupo muscular. Com 2 semaninhas ali, se você tiver com 8 séries, põe 10 séries semanais, faz mais 3 ou 4 semanas, depois vai aumentando gradativamente. Vocês vão perceber uma coisa acontecendo de forma muito rápida durante esse início ou esse retorno, que é justamente um ganho muito grande de força. Quando a gente fala desse ganho de força, a gente está falando sobre adaptações neurais que vão acontecendo, o seu corpo ele vai ficando cada vez mais eficaz em realizar aquele movimento, isso porque ele começa a aumentar o recrutamento de unidades motoras para fazer aquele movimento. Pensa o seguinte, existem várias fibras ali no nosso tecido muscular e existem neurônios que se conectam a essas fibras. Cada motoneurônio se conecta a um conjunto de fibras. Isso é chamado de unidade motora. Quanto mais você treina, quanto mais você repete um movimento, mais o seu corpo fica refinado naquele movimento e recruta cada vez mais unidades motoras para que ele seja realizado. E isso nas primeiras semanas é muito abrupto, o que vai fazer você sentir um ganho de força relativamente grande. Então, presta atenção nisso e vai progredir no peso com bastante cuidado para você não correr o risco de se machucar,
já que, mesmo com esse ganho de força, o seu movimento ainda não está tão maduro, ele ainda não está tão bem estabilizado. Vocês observaram que eu falei aqui sobre o dano muscular nesse retorno, né? E é justamente pensando em diminuir, em minimizar esse dano muscular, que eu propus a vocês treinar algo entre 8 e 10 séries semanais. Porque como você ou nunca treinou ou estava parado há bastante tempo, você vai estar no estado de inércia, de sedentarismo. E qualquer estímulo que você der para o seu corpo já vai ser capaz de provocar um dano relativamente alto. Então, quando a gente pensa em retornar já com séries muito elevadas, algo em torno de 15, 20 séries semanais, isso já vai ser um volume de treino que vai imprimir um dano muscular no seu organismo muito grande. E você vai ter uma certa dificuldade de se recuperar. Isso vai te causar dor muscular tardia. Então vai durar 3, 4, até 5 dias com dor. Quando essa dor ela é tolerável, ainda é mais tranquilo. Mas tem momentos em que você vai sentir uma dor que vai atrapalhar até de você realizar suas atividades básicas. E a partir daí, isso já não é tão interessante. Ao invés de te ajudar, vai te prejudicar. Primeiro, vai impactar diretamente no seu desempenho nos próximos treinos. Segundo, vai aumentar muito a sua chance de desistir, porque ninguém está aqui para ficar sentindo dor o dia inteiro, principalmente tendo perda de funcionalidade por conta do seu treino de musculação. Isso não é nem útil para você. E para a gente finalizar esses tópicos aqui, a gente tem que lembrar, além do recrutamento maior de unidades motoras, com o passar das semanas, o seu corpo ele vai ficando mais refinado em fazer aquele movimento e ele começa uma série de adaptações, além do aumento do recrutamento de unidade motora. Dentre eles a gente tem a redução na cocontração, que também é uma adaptação ali ao refinamento do movimento. Isso é, existem músculos antagonistas, que são músculos que fazem, digamos que o movimento oposto àquele que você está treinando na hora. Quanto mais você refina esse movimento, quanto melhor você fica, mais o seu corpo ele fica especialista em saber como realizar aquele movimento de maneira mais eficaz. E ele reduz a contração dos antagonistas, como por exemplo no treino de bíceps, ele reduz a contração do bíceps para que você fique cada vez mais expert naquela técnica, naquela execução daquele exercício. Pensando nesses pontos que eu apresentei a vocês, a gente vai ver agora algumas coisas muito importantes para vocês fazerem para ter um retorno ou um início na musculação de forma mais eficaz possível, pensando em trazer adaptações, trazer resultados e minimizar os danos. Como dito lá no início, controlar o volume de séries por grupo muscular. Mantenha ali algo entre 8 e 10. Então, 8 a 10 séries para peito, 8 a 10 séries para bíceps, 8 a 10 séries para costas. A gente precisa lembrar que cada série de peito a gente pode contabilizar meia série de tríceps, mas isso é um assunto para um outro vídeo. De maneira inicial a gente pode começar contabilizando isso de forma mais simplória. Então pode colocar 8 séries para peito, 8 séries para tríceps, que vocês não vão ter nenhum impacto negativo não. Outro ponto muito importante é que vocês não precisam de técnicas avançadas. Você que está começando a treinar ou voltando a treinar depois de algum tempo parado, você não precisa de drop set, você não precisa de cluster set, você não precisa de rest pause, você não precisa de isometria, você não precisa de cadência lenta, você não precisa de nada disso. O seu organismo ele vai gerar uma série de adaptações naturalmente ao decorrer das semanas, pelo fato de você estar voltando ou iniciando agora. Se você já foi uma pessoa que em algum momento da sua vida foi um praticante avançado de musculação, então muito provavelmente você nem vai estar assistindo esse vídeo, porque você já sabe tudo isso que eu estou te falando. Mas se você não foi, você ainda tem muito que aproveitar dessa fase de retorno, principalmente quando a gente fala sobre ganho de força. E adicionar técnicas avançadas nesse momento só vai atrapalhar o seu ganho de força. E para fechar com chave de ouro, na hora da seleção dos exercícios, selecione exercícios de base. Então, como exercícios de base, a gente vai ter os levantamentos, como levantamento terra, os agachamentos, como agachamento no Smith, agachamento sumô, agachamento landmine. De superior, a gente tem as remadas, principalmente as remadas livres, como remada curvada, remada unilateral com halter. De peitoral a gente tem os supinos, principalmente com halter, que são movimentos que vão exigir bastante do seu corpo, estabilização e exigir dos seus músculos sinergistas e agonistas do movimento trabalho para estabilizar toda aquela estrutura e realizar o movimento de forma eficaz.
Isso é muito importante porque quanto mais a gente exigir do seu sistema nervoso central para fazer toda essa estabilização, fazer toda essa conexão, mais adaptações neurais a gente vai desenvolver. Então, não se engane pensando que porque você é iniciante, você não pode fazer exercícios de base, que você tem que começar a treinar em máquinas. Não é assim, muito pelo contrário, você tem que começar com exercícios de base. A gente só precisa prestar atenção para que você não se empolgue por conta desse ganho de força, ou muitas vezes pelo ego, e acabe trabalhando com pesos acima do que o que você deveria. Só o fato de começar a refinar esse movimento e executar esse movimento bem executado com o peso ideal para a sua zona de intensidade vai te trazer adaptações muito boas que lá na frente, ao decorrer do seu treino, ao decorrer da sua evolução, vão te fazer uma diferença muito grande na sua evolução. Se você está começando a treinar ou se você está voltando a treinar e está tentando entender melhor como que funciona essa questão da musculação para finalidade estética, eu te convido a conhecer o e-book que eu escrevi, que fala de forma bem clara, bem simplória para você conseguir entender como que funciona a musculação aplicada a resultados estéticos, tanto para hipertrofia. Vou deixar o link desse e-book aqui na descrição do vídeo, vale a pena. Eu mesmo que escrevi, está feito de uma forma bem simples para que vocês consigam entender. Se chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Se não for inscrito no canal, não deixe de se inscrever e aquele like que você já devia ter dado há muito tempo. Porque para você é bem simples, grátis e rápido, e para a gente que produz conteúdo faz toda a diferença na entrega dos nossos vídeos. Muito obrigado por me acompanharem, tamo junto, let's bora!